E aí, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos lá para a nossa aula de hoje do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre, como vocês já sabem. Nós damos sempre o nosso melhor para que os nossos alunos sejam os melhores. Muito bem, vamos lá, pessoal. O nosso devocional de hoje, Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, esse versículo ele nos dá muitas lições, certo? A primeira delas é que o pecado ele tem recompensas, né? Nós recebemos recompensas pelo pecado. É mesmo, professor? É. Tá aqui, ó. Quando você trabalha lá o mês todinho, o que é que você recebe no final do mês? O salário, não é não? Tô dizendo você porque você é criança, né? Mas os seus pais não trabalham e não recebem o salário. E o salário é o quê? Uma recompensa pelo trabalho que eles realizaram. Concorda comigo? Então, nesse contexto, o salário aqui está se referindo à recompensa que a pessoa recebe pelo pecado. Ó. Você cometeu o pecado, assim como todos os seres humanos, todos nós somos pecadores, né? Quando nós cometemos o pecado, qual a recompensa pelo pecado? O salário. O salário do pecado é o quê? É a morte. Entenderam? Ó? Você cometeu o pecado, vai receber um salário. Que salário é esse? Aqui, ó, bem aqui o salário. Ó. É a morte. Entenderam? Então essa lição aqui é muito, muito preciosa. Porque você precisa saber disso, certo? Que todos nós somos pecadores, isso aí nós sabemos, né? Todos nós somos pecadores. E o que é que eu recebo de recompensa por ser pecador? É o meu salário. Que salário é esse? É a morte. Entenderam? Então a recompensa, ou seja, o salário do pecado por eu ser pecador é a morte. E essa morte, pessoal, envolve a morte física, e adivinha? E a morte eterna, certo? Envolve as duas mortes, a física e a eterna. A morte física é a sepultura, né? Sepultura. E a morte eterna é a separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus. Que isso significa o quê? Inferno. Entenderam? Então, ó, essa morte, que é a recompensa que nós recebemos por sermos pecadores, e principalmente pelo pecado de incredulidade, porque esse realmente é o pecado que nos condena, você observa que ele está até no singular, né? O salário do pecado. Professor, é mesmo, está no singular, né? É, exatamente. Por quê? Porque o pecado que realmente faz com que você vá para o inferno é o pecado da incredulidade. Então, o salário do pecado é a morte. O pecado de incredulidade. Certo? Todos os outros pecados eles têm perdão. Agora a incredulidade não tem perdão. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, como é que você vai ter os outros pecados perdoados? Como é que você vai poder entrar no céu se você não crê? Então esse é o maior pecado de todos, que é o pecado da incredulidade. Então se você não crê no Senhor Jesus Cristo, que é o pecado da incredulidade, você vai ter a morte. Né? Todos, quando eu digo você é a maneira de falar, mas todos os seres humanos que não creem no Senhor Jesus Cristo vão receber uma recompensa, que é a morte. E essa morte é física, que é a sepultura, e a morte é eterna, que é a separação eterna de Deus. Isso quer dizer o quê? Inferno, por toda a eternidade. Entenderam? Graças ao Senhor Jesus Cristo e a Deus Pai maravilhoso de bondade, que o versículo não para por aí. O versículo continua, ó, mas tem a conjunção adversativa, opa, a história vai mudar, não é? A conjunção adversativa, pessoal, traz essa ideia, ó. Vem falando de um contexto aqui terrível, né, para o ser humano que não crê em Jesus. O salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus, inferno. Quando nós vemos a conjunção adversativa aqui, ele vai mudar a história agora, né? É
adversativa, da ideia de adversidade, de ideia contrária. Então, se vem falando de morte, opa, mas, ou seja, mas não é só isso. Tem outra coisa que Deus quer comunicar para você. Ah, professor, então agora a história vai mudar, vai melhorar agora. Ó. O salário do pecado é a morte, né? Beleza, mas não para por aí. O dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Pessoal, essa vida eterna aqui significa o quê? Salvação, né? Salvação. E essa salvação, pessoal, é igual ao quê? Céu. Certo? É você ir morar no céu. É isso que significa essa salvação. Entendeu? Então, como é que eu consigo, professor, essa salvação e morar no céu? Eu tenho que fazer o quê? Tá aqui, ó. Você só precisa de Jesus, ó. Você só precisa de Jesus, certo? Que Ele seja o Senhor da sua vida. Porque a salvação, a vida eterna é o quê? É um dom gratuito, tá vendo, ó? É um dom, ó, é um dom gratuito, certo? Então é algo de graça que Deus te dá. Em quem? Em Cristo, ó. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você precisa do Senhor Jesus Cristo para alcançar essa salvação, a morada no céu. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido, e te dê dessa fé de crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Meus amados, nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, livro de português, página 68 a 73, 68 a 73, certo? E o seguinte, eu vou ler o texto que fala, que tem lá na página 68, né? Fala sobre o Oxóssi, né? É uma lenda, certo? Só um minuto, pessoal. Beleza, pessoal? Voltei aqui. É uma lenda, certo? É o Oxóssi. E diz assim... Antes de você começar a ler, né? Página 70 do livro de vocês aí, ó. Antes de narrar a origem de fenômenos naturais, ou melhor, além de narrar a origem de fenômenos naturais, elementos do mundo, etc., as lendas podem narrar também histórias de seres mágicos, destacando seus poderes sobrenaturais e seus atos de heroísmo, travessuras, assombro, amor. É o que acontece na lenda que você vai ler agora. E nós vamos ler essa lenda do Oxóssi. Nesse texto conheceremos a história de Oxóssi, o orixá da religião Iorubá, associada à caça, às florestas, aos animais, à fartura e ao sustento. Assim, Oxóssi é considerado tradicionalmente o protetor das pessoas que todos os dias saem de casa para trabalhar em busca de sustento. Lembre, pessoal, que isso aí é uma lenda, viu? Isso não é real, certo? E aí você tem o dicionário aí para entender o que é um orixá, né? São ancestrais africanos que possuem características divinas, sempre relacionadas à natureza, certo? E Iorubás são um dos maiores grupos étnicos da África Ocidental, habitando principalmente a Nigéria. Então você observa que essa história ela não é verídica, é uma lenda, certo? É uma lenda. Então cuidado aí para não sair achando que isso aí é verdade, certo? Então é o seguinte, ó. Vou ler aqui para vocês. Oxóssi. Olofim era um rei africano da terra de Ifé, lugar de origem de todos os Iorubás. Cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava em seu reino a festa dos inhames. Ninguém do país podia comer dos novos inhames antes da festa. Chegando o dia, o rei se instalava no pátio à frente do seu palácio. Suas mulheres estavam à sua direita, seus ministros atrás dele, agitando leques e espanta-moscas, e os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame amassado com pilão e bebiam vinho de palma. Elas comemoravam e brincavam. De repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava à direita e voava à esquerda, até que veio pousar no teto do palácio. A estranha ave fora enviada pelas feiticeiras, furiosas porque não haviam sido convidadas para a festa. O pássaro
causava espanto a todos. Era tão grande que o rei pensou ser uma nuvem cobrindo a cidade. Sua asa direita cobria o lado esquerdo do palácio e sua asa esquerda cobria o lado direito. As pessoas, assustadas, comentavam: "Ah, que esquisita surpresa! De onde veio esse desmancha-prazer? E o que veio fazer aqui? Oh, bicho feio de dar dó! O sinistro que nem urubu! Como nos livraremos dele? Vamos rápido chamar os caçadores mais hábeis do reino." De Idô trouxeram Oxotogum, o caçador das 20 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 20 flechas, e Oxotogum exclamou: "Que me cortem a cabeça se eu não o matar." E lançou suas 20 flechas, mas nenhuma atingiu o enorme pássaro, que permaneceu imóvel. O rei mandou prendê-lo. De Moré chegou Oxotogui, o caçador das 40 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 40 flechas, e Oxotogui exclamou: "Que me condenem à morte se eu não o matar." E lançou suas 40 flechas, mas nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Ilaré apresentou-se Oxotadotá, o caçador das 50 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 50 flechas, e Oxotadotá afirmou: "Que exterminem toda a minha família se eu não o matar." Lançou suas 50 flechas e nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Iremã chegou finalmente Oxotocanxoxô, o caçador de uma só flecha. O rei lhe ordenou matar o pássaro com sua única flecha, e lhe prometeu presenteá-lo com metade de sua fortuna caso conseguisse. Oxotocanxoxô exclamou: "Que me cortem em pedaços se eu não o matar." Ouvindo isso, a mãe de Oxotocanxoxô, que não tinha outros filhos, foi rapidamente consultar um babalaô, o adivinho, para saber como ajudar seu único filho. "Ah", disse-lhe o babalaô, "seu filho está a um passo da morte ou da riqueza." E ensinou-lhe como fazer uma oferenda que agradasse às feiticeiras. A mãe sacrificou então uma galinha, abrindo-lhe o peito, e foi rápido colocá-la na estrada, gritando 3 vezes: "Que o peito do pássaro aceite este presente." Isso aconteceu no momento exato em que, no meio do pátio do palácio, Oxotocanxoxô atirou sua única flecha. O feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou ao grande pássaro. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegera até então. A flecha de Oxotocanxoxô o atingiu em pleno peito. O pássaro caiu pesadamente, se debateu e morreu. A notícia se espalhou: "Foi Oxotocanxoxô, o caçador de uma só flecha, que matou o pássaro." O rei então cumpriu sua promessa e lhe deu metade das riquezas do reino. Os 3 caçadores foram soltos da prisão. Como recompensa, Oxotogum, o caçador das 20 flechas, ofereceu a Oxotocanxoxô 20 sacos de búzios. Oxotogui, caçador das 40 flechas, ofereceu-lhe 40 sacos, e Oxotadotá, o caçador das 50 flechas, ofereceu-lhe 50, e todos cantaram para Oxotocanxoxô. O babalaô também se juntou a eles, cantando e batendo em seu agogô. Oxóssi, 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 o caçador Oxé é popular. E assim é que Oxotocanxoxô foi chamado Oxóssi. Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi. Então, esse texto é repetindo, é uma lenda, isso não é real, certo? Cuidado para não sair por aí achando que isso aqui é verdade, não sei o que e tal, porque está no livro. Não, isso aqui é uma lenda, é algo do imaginário aí, das que as pessoas inventaram, beleza? E aí na página 72, ele vai mostrar
uma palavra oferenda, para você entender o que é que significa oferenda, né? É um presente oferecido, certo? Isso é o que significa oferenda. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, nós vamos para a correção, certo? Da atividade. Aí tem a foto do próprio livro aí, das páginas do livro, eu tirei para colocar aí, para vocês observarem as sugestões de resposta que o livro traz, certo? Só bebendo água aqui, pessoal. Aí o seguinte, página 72, ó. Eu estou informando aqui onde é a página, certo? Qual é a página? 72. Então, pode observar que tem aqui P72. Quando for na página 73, vocês vão ver aí P73, certo? Então, muito bem. Aí o seguinte, pessoal, desvendando os segredos do texto, né? Como você pode perceber, do mesmo modo que as lendas indígenas, as lendas africanas também apresentam elementos fantásticos e sobrenaturais. Que elementos desse tipo podemos identificar na lenda de Oxóssi? Aí tem várias coisas, mas ó, tem como sugestão de resposta que ele deu aqui, ó. O pássaro enorme, são elementos desse tipo, ou seja, fantásticos e sobrenaturais. Um pássaro que cobria lá o povo só com a asa, né? Com as penas do rabo cobria as pessoas. Então é um negócio fantástico, vamos dizer assim, né? Sobrenatural, que é uma lenda, né? As feiticeiras, ó, e o babalaô, o adivinho, certo? Então são seres aí fantásticos, sobrenaturais que tem nessa lenda. Então aí são sugestões de resposta, beleza? Questão número 2, ó, página 72 ainda, tá aí marcado, ó, página 72, certo? Como vimos, a festa dos inhames acontecia no pátio à frente do palácio de Olofim, quando de repente um enorme pássaro pousou. De acordo com o texto, podemos afirmar que, ao pousar, aí, a ave quebrou o telhado do palácio. O texto não fala isso, né? A letra C, as suas patas tocaram o chão, também não fala isso. Letra D, o pássaro ficou olhando para as pessoas que estavam na festa, também não. Letra B, né? A alternativa certa. Podemos afirmar que as penas do seu rabo ficaram sobre as pessoas, certo? Porque cobriram, não foi? Fala lá que uma asa esquerda cobriu o lado direito, a asa direita cobriu o lado esquerdo, então isso quer dizer que as penas do rabo cobriam lá as pessoas, certo? Terceira questão, pessoal. Leia a passagem a seguir. E lançou suas 20 flechas, mas nenhum atingiu o enorme pássaro, que permaneceu imóvel. Para entender os textos que lemos detalhadamente, muitas vezes precisamos fazer uma leitura bem atenta, observando com cuidado as minúcias. As minúcias, pessoal, são os detalhes, certo? Os detalhes ali. De acordo com esse trecho do texto, podemos supor que o enorme pássaro pousou sobre o palácio e lá ficou imóvel. No entanto, uma leitura atenta dessa lenda nos permite afirmar que a ave se moveu durante a narrativa. Explique com suas palavras como podemos perceber esse movimento no texto. Bom, aí é uma resposta pessoal, né, que você vai escrever com as suas palavras, mas aqui, ó, o livro traz uma ideia que espera que você perceba que Oxotó Canxoxô estava no pátio, à frente do palácio, quando atirou sua flecha e acertou o peito do pássaro. Ou seja, considerando a sua posição quando pousou no palácio, você viu isso lá na questão 2, né? Isto é, com o rabo na direção do pátio, percebemos que ele se virou, ficando com o bico apontado para a frente do palácio, certo? Então observa que o movimento ele se virou para poder Oxotó Canxoxô acertá-lo com a flecha, beleza? Muito bem. Porque ó, Oxotó Canxoxô ele estava no pátio, né? Oxotó Canxoxô estava no pátio, ó, à frente do palácio, não foi? E o pássaro ele estava com o rabo, ó. O pássaro estava com o rabo na direção do pátio. Aí o que é que aconteceu? Que o pássaro se virou, ó. Ele se virou, ficando com o bico apontado para frente do palácio, que é para onde o Oxotó Canxoxô estava. Beleza? Muito bem. Questão 4, pessoal. De acordo com o texto, o rei ordenou a liberdade dos 3 caçadores que não conseguiram vencer o grande pássaro. Em retribuição ao Oxotó Canxoxô, esses caçadores ofereceram-lhe búzios. Sobre essa oferenda é correto afirmar que... O que é correto afirmar? Que eles não tinham muito valor para os caçadores? Ora, tinha, né? Porque
Oxotocan Xoxô, por causa da vitória de Oxotocan Xoxô, o pássaro foi derrotado lá, né? E por causa da vitória dele, o rei se compadeceu, já era assim, né? As características do rei, mas o rei soltou aqueles caçadores que não conseguiram, né, matar o pássaro. E aí era algo valioso, porque valia a própria vida, né? Foi em troca da vida, vamos dizer assim. Não que eles deram presentes para serem soltos, mas eles eram em gratidão à própria vida deles. Então não era um presente sem valor, né? Não tinham muito valor. Lógico que tinham, porque eles estavam ali agradecendo por não terem morrido. Então era um valor de vida, vamos dizer assim, né? Não que a vida tenha um valor material, né? Mas só para vocês entenderem aí sobre o que aqueles caçadores estavam agradecendo, né? Sobre as suas próprias vidas. Letra B, eram usados pelo Babalaô, por isso eram valiosos? Não, fala nada disso, né? Que esses presentes eram usados pelo Babalaô, não. Podem ser vistos como presentes valiosos. Sim, presentes valiosos, a letra C, certo? Podem ser vistos como presentes valiosos. Ou valiam menos que suas flechas? Também não, né? Tinham muito valor esses presentes, beleza? Quinta questão, pessoal, ó. As características dos orixás os aproximam dos seres humanos, pois, como nós, eles possuem sentimentos e agem de acordo com eles. Assim, sentem raiva, amor, compaixão, orgulho, etc. Essa característica sentimental é muito comum nos personagens das lendas em geral, características emocionais, né? Justamente por causa da função educativa que esses textos possuem. Pensando nisso, responda às questões a seguir. Letra A. Que sentimentos você atribuiria simultaneamente aos 4 caçadores? É resposta pessoal também, mas o livro, ó, o autor do livro aí espera que você perceba que os caçadores eles mostraram ser o quê? Corajosos, né? E confiantes, não foi? Ó? Corajosos e confiantes, certo? Diante da perigosa missão de matar o pássaro. Você percebe que esses sentimentos dele lá de coragem e confiança então, é bem evidente, porque eles disseram, se eu não matar pode me prender, se eu não matar o pássaro pode acabar com minha família, né? Estou usando aqui as palavras, parafraseando o que estava escrito lá, certo? Parafrasear, pessoal, é usar as minhas palavras para dizer o que o texto quer dizer, o que o autor de um texto quer dizer, beleza? Então esses eram os sentimentos, ó, dos caçadores, coragem e confiança, né? Você pode até resumir, se você quiser colocar essa mesma ideia, você pode colocar, ó, coragem e confiança. Se caso você não colocou outra coisa aí, né? Outro tipo de sentimento. Que eles querem que você diga quais os sentimentos você atribuiria aos caçadores. Se você não conseguiu nenhuma resposta, você pode colocar essa, coragem e confiança. Beleza? Muito bem. Letra B, pessoal. Olofim, o rei de Ifé, pode ser visto, melhor dizendo, como um homem piedoso, justo e grato às pessoas que o ajudam. Com suas palavras, explique por que essas características podem ser atribuídas a esse rei. Pode ser atribuídas a esse rei. Então você vai explicar com suas palavras essas características do rei aqui, ó. Ser piedoso, justo e grato. Quais são as palavras do texto, as atitudes do rei que provam isso? Aí, ó. Você tem que perceber o quê? Que o rei ele perdoou, ó, certo? Que prova que ele perdoou os caçadores que não conseguiram matar o pássaro, em vez de cumprir o que eles o autorizaram a fazer, certo? Os próprios caçadores autorizaram o rei a fazer alguma coisa, não foi? Mas aí o rei se compadeceu, né? Ele perdoou os caçadores e libertou-os. Perdoou os caçadores e libertou-os. Você pode colocar assim, né? Ó, com suas palavras explique por que essas características podem ser atribuídas ao rei, ó. Porque ele perdoou os caçadores e libertou-os. E em gratidão, ó, dividiu a sua fortuna com o herói Oxotocan Xoxô. Certo? Então você pode colocar isso aí, ó. As respostas, essas partes que eu grifei aqui, ó. Entendeu? Ó. Perdoou os caçadores e libertou-os. Você pode colocar assim, ó. Perdoou os caçadores, vírgula, libertou-os e em gratidão dividiu a sua fortuna com o herói Oxotocan Xoxô. Certo?
Muito bem. E a sexta questão, para concluirmos a correção, pessoal. Cada orixá possui ainda uma série de símbolos que os identificam. São cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, locais, horários, etc. Então são símbolos, né? Ó. Você pode ir grifando, pessoal, no texto para você entender. Ó. Cada orixá possui uma série de símbolos para identificá-los, né? Ó, que os identificam. Aí aqui ele dá exemplos, ó. Cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, locais, horários, etc. Então pode ter outras coisas. Esses símbolos abaixo, entre os símbolos abaixo, qual deles poderia representar melhor o orixá Oxóssi? Qual dos símbolos? O arco e flecha, não? O arco e flecha que ele tinha lá, que ele conseguiu com uma flecha só matar o pássaro, não foi? Ó, a fogueira, não fala nada de fogueira, né? Um pássaro também não era um símbolo que identificava o herói Oxóssi, certo? Um búzio também não. O que identifica ele é o arco e flecha, beleza? Pessoal, essa foi a nossa correção, né? O nosso conteúdo de hoje era passar por essas páginas, fazer as correções, beleza? E a atividade de casa é essa daí, ó. Página 74 a 82 do livro de português, tá bom? Página 74 até a 82. Tranquilo, pessoal? Então é o seguinte, ó. Façam essas atividades de casa, tá ok? E qualquer dúvida vocês me perguntam lá no WhatsApp, tá beleza? Grande abraço, Deus abençoe.